Preparei uma exposição aqui, pensando em 2 momentos, né, o momento de ascenso da classe trabalhadora nos anos, anteriores ao golpe, é uma pequena comparação aqui depois com a tentativa de golpe no 8 de janeiro de 2023. Então, meu nome é Alessandro, eu sou formado em ciências sociais, eu fiz um mestrado sobre o movimento operário do ABC, nos anos, 70 até os 80. Depois eu fiz um doutorado também sobre movimento operário em Osasco, em 68. São Paulo na década de 70 e o ABC também no ciclo 78 e 80. Nos últimos 20 anos eu tenho me dedicado a estudar o movimento operário. Nesse eu peguei bastante questão da reestruturação produtiva, organização do trabalho, né, e mestrando com o movimento operário. No doutorado eu peguei mais uma questão mesmo de organização sindical, política, e também um pouco da questão dos ciclos econômicos, né, tal. Então, para começar, eu queria, primeiro rechear aqui com umas opções geográficas que balizam esse trabalho. A primeira coisa, um que foi citado aqui hoje já, que foi a Revolução Burguesa no Brasil, do Florestan Fernandes. Esse livro é muito importante porque ele reconstrói as disputas que estavam presentes ali no 64. O golpe de 64, ele tem a ver com o ascenso que se desdobra no Brasil desde de 43. Quando entra em crise a ditadura Vargas, é preciso se dizer aqui, tem pessoas que ainda reivindicam o governo Vargas como uma questão, confunde a questão trabalhista, a questão de direitos, como se fosse uma dádiva, né, do governo Vargas, ainda no final da Segunda Guerra Mundial, quando começa a se esboçar já a derrota do nazifascismo, o governo Vargas, que era um ditador, em 37 o Estado Novo é uma ditadura, inclusive que matou um monte de gente de esquerda, perseguiu, exilou e tudo mais, né. E, inclusive, o Getúlio Vargas manteve campos de concentração. O que parece pouco, mas campos de concentração no Brasil, durante o governo Vargas, é algo que pouca gente diz, né. E outro elemento interessante de se pensar é que o governo Vargas, ele implantou aqui também, com o regime, da CLT, ele se apropriou de vários elementos do fascismo italiano. Na verdade, você tem uma luta por direitos trabalhistas forte, né, na greve de 17, em 13, em 1908, no Brasil, que vai se organizando de forma autônoma, né? E o Vargas, ele dá um jeito de centralizar tudo isso e apartar os movimentos e colocar tudo na mão do Estado. A carta sindical era uma burocracia que era concedida só quem o governo achasse que poderia colaborar com ele. E em 43, já na crise do Estado Novo, começa-se, há de se lembrar também que foi o Vargas que matou a Olga Benário, né? Mandou para concentração, devolveu para a Alemanha, ela morreu lá na câmara de gás por ordem do Getúlio Vargas. Inclusive, o Vargas perdeu o Prestes. E o Prestes depois lambeu as botas do Vargas, mesmo o Vargas tendo matado a esposa dele, o Prestes lambeu as botas dele, né? É uma coisa muito grave politicamente e enquanto militante. E aí, e o importante é que de 43 em diante, começa a se gestar um movimento sindical, que combina 2 coisas. Uma coisa é a concentração de fábricas nas grandes capitais brasileiras. Esse é um elemento muito importante também, porque isso vai levar a uma mudança no cenário organizacional da classe trabalhadora. Tem uma classe trabalhadora, que se forma de forma tardia, classe trabalhadora livre, forma de forma tardia no Brasil, né, principalmente quando a escravidão, né, só é abolida em 1878, né, então tem pouco tempo, né. O Florestan Fernandes trabalha isso em vários textos, tem um conjunto de trabalhos sobre isso que é muito interessante, inclusive para ver a questão negra e a questão da migração italiana, né, no Brasil. E aí de 43, 44, 45 até 64, vão se concentrando as fábricas no Brasil, e não é só no Brasil, é o eixo, né, é Brasil, é Argentina e é México. Inclusive tem um livro muito interessante, que eu falei sobre isso, que chama, Escritos Latino-Americanos. Então, você tem, nessa época, Perón na Argentina, você tem o Cárdenas no México, são 3 países que vão ser industrializados e vão ter grandes classes operárias, né. E o Florestan, nesse livro, A Revolução Burguesa no Brasil, ele acaba, retratando isso, que de 43 até os anos 60 vai se formando a classe operária, grande concentração fabril, grande concentração de operários, e vai se moldando uma nova classe trabalhadora no Brasil, uma classe operária, urbanizada. Esse elemento é muito importante, porque isso vai mudar a mentalidade da classe trabalhadora. É importante destacar que até os anos 60, até o começo de 70, o Brasil foi o 10º país mais industrializado do mundo, onde tinha a maior concentração de operários, né. A gente às vezes fica com receio de desprezar operário, eu penso nos autores que usam gente, que usam povo, e fica tentando arrumar nomes para se dizer da classe trabalhadora, né. Mas nesse período em específico de 43, 33, era uma massa operária mesmo.
Essa massa operária vai fazendo experiências, certo? E vai se radicalizando essa luta, vai se acumulando experiências. Pode-se pensar, por exemplo, a greve dos 300.000, em 1953. E essa greve dos 300.000 tem um elemento muito interessante, que ela é formada a partir de comissões de fábrica autônomas, independentes, né. Há de se lembrar também que com a queda do Vargas, quando o Dutra já está no poder, o PCB, que é um grande traidor da classe trabalhadora ao longo de toda a história do Brasil e da luta de classes, né, o PCB chegou a defender que o trabalhador tinha que passar fome, se preciso fosse, mas não deveria atrapalhar o governo Dutra, que é um governo de colaboração nacional. Porque o PCB defendia nessa época o arco de alianças, né, que era a burguesia nacional, a classe trabalhadora e os camponeses, um bloco de 3 classes, né. E a burguesia nacional desenvolvimentista, algo nesse sentido, assim, que na verdade o Brasil nunca teve uma burguesia nacional de verdade, né, como já mostrou Florestan e uma série de outros autores. Então você tem esse bloco aí durante esse período Dutra, o PC chega a condenar greves, ficar contra as greves. Tem um piquete, inclusive, está narrado lá no Homens Partido, do Marco Aurélio Santana, que era militante do PC. E o PC chegou, tinha greve operária autônoma, assim, independente. O PC chegou com os dirigentes sindicais e deram tiro para cima, pô, 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 para dispersar os piquetes. Chegou nesse nível. E o próprio Prestes dizia: era necessário apertar os cintos e passar fome, se necessário fosse, ao invés de atrapalhar o governo Dutra. Então, enquanto o PC foi para a área de conciliação, a classe trabalhadora não queria saber, foi para as ruas, para uma greve, comissões de fábricas independentes do sindicato, para combater o governo e lutar por suas demandas, né. E em 57 tem a greve dos 400.000, novamente greve de massa, também independente de partidos, que é isso também outro fator muito interessante. O Murilo Leal, tem um professor que é ali da Unifesp, ele tem 2 livros que retrata bem isso. Um chama A Esquerda da Esquerda, que mostra os trotskistas e outras correntes de esquerda anti-burocracia, combativa, organizada pela base, e ele mostra essa construção. E outro também, a reconstrução da classe trabalhadora brasileira, que é um estudo grande também, que pega desde 40 a 70, e mostra a classe trabalhadora se organizando e lutando por suas demandas, né, mesmo independente do partido. A greve dos 400.000 de 57, ela tem um outro caráter, né, é uma greve baseada em piquetões, piquetes de massa, grandes piquetes de massa que iam para a rua parando as fábricas, parando toda a classe trabalhadora, né. E isso, e outra também muito importante, a greve dos 700.000, em 1963. Então, quando você pega esse aspecto dos 20 anos, 43 até 63, inclusive tem esse debate, né, tem outra bibliografia muito interessante aqui, esse aqui do Mário Pedrosa também, A Opção Brasileira. O Mário Pedrosa é um livro muito importante, também mostra esse processo de construção da classe trabalhadora e a questão do golpe. E um outro que é um clássico também, que eu ganhei o prêmio Jabuti, é esse do Muniz Bandeira. Muniz Bandeira chegou a militar em corrente trotskista e tal, e, né, as lutas sociais no Brasil de 1961 a 64. E esse aqui ele reconstrói tanto a luta sindical, ou as greves operárias, tudo mais, como vai se arrumando, é uma questão de acumular experiências, né. O Thompson trabalha bem com esse conceito de experiência. Eu não sou thompsoniano, mas estudei lá a Miséria da Teoria e os 3 volumes, uma ação da classe trabalhadora inglesa, diretamente como uma referência ao texto do Engels, né. E nesse livro ele mostra lá também como é importante a questão da experiência, como é que a classe trabalhadora acumula experiência de greve em greve, greve, piquete, ocupação, tudo mais. Logicamente, Thompson tem um problema que ele reafirma a experiência, mas ele nega a questão do partido e do sindicato, né, ele nega as instituições para reafirmar a experiência. Eu acho que o ideal aqui seria conciliar os 2, né. Mas aqui nesse livro, aqui do Muniz Bandeira, ele trabalha uma questão muito interessante, que ele fala de 3 fatores: as greves de massa na cidade, com a classe operária nova que se formava, com um certo nível de radicalidade, a luta camponesa. Esse livro do Murilo Leal também, que é A Esquerda da Esquerda, aborda muito bem as lutas camponesas da região norte e nordeste. É uma pena não se conhecer essas bibliografias, porque a gente tem uma hegemonia do stalinismo na universidade, nas academias, que esbarram pessoas que não sejam dessa tendência. Então são livros que basicamente não se conhecem, e são livros, feitos no ato ali, né, por exemplo, esse aqui do Florestan, se eu não me engano, é de 69. É ali no ato, na lata, ela pega, senta e escreve, né. E é um dos maiores marxistas que o Brasil já conheceu, né, tal. E outro muito importante também, o Mário Pedrosa, dele também acho que é de 69, acho que se eu não me engano ou 66, não lembro direito, mas é na sequência do golpe ali.
E também o Muniz Bandeira tem um também sobre o Jânio, que também ele analisa o Jânio como um lume político e tudo mais, que eles pretendiam nesse golpe. Tem um ensaio também que é muito importante, que é o do Rui Mauro Marini, chama Dialética da Dependência. Ele mostra esses setores. E até um outro também, que esse aqui era do PC, e rompeu, né? Ele rompeu, que era o Jacob Grender, e ele tem uma análise muito interessante sobre o ascenso da classe trabalhadora nesse período. Ele rompe com o PC e vai militar no PCBR, que é o PCBR, né? Que é um grupo de luta armada. Se eu não me engano, o Sérgio Lessa fez parte desse grupo também. E o que acontece isso? Aqui, quando se fala da questão do golpe militar, tem uma questão de se colocar, sobretudo sobre a narrativa de quem depende de quem conta, né? Mas de pouco acento na mobilização da classe trabalhadora. Como se a classe trabalhadora tivesse sido um sujeito passivo no processo, tivesse visto as coisas rolar, as disputas rolarem no andar de cima, com o João Goulart, com os militares, e a classe trabalhadora ficar alheia ao processo, como se fosse um sujeito menos importante. Aqui, nessa perspectiva da história contra pelo, ou se pensando mesmo a centralidade da classe trabalhadora, a gente pensa o contrário. A gente pensa que o motivo do golpe foi sim o ascenso de massas, 20 anos de ascenso, como coloca o Florestan, como coloca o Mauro Marini, como coloca o Muniz Bandeira, né? E como coloca o Mário Pedrosa. Então tem um ascenso de massas, e esse ascenso de massas vai gerar uma polarização de classes, uma grande radicalização de classes. Essa radicalização de classes vai levar a lutas no campo, a luta com as ligas camponesas. Mas com o lema das ligas camponesas, não sei se vocês se lembram, era reforma agrária na lei ou na marra. Ou seja, se não se fizesse a reforma agrária, eles estavam dispostos a pegar em arma e enfrentar o regime, certo? Em 62, o Jânio Quadros renuncia, né? O vice é o João Goulart. Lembrando que o João Goulart ele foi ministro do Trabalho do Getúlio Vargas, né? Aí quando ele assume, quando ele renuncia, né? Ele renuncia achando que todo mundo ia reivindicar que ele voltasse para o poder, o movimento cremista, igual aconteceu com o Getúlio. Ele achou que ia rolar um movimento cremista, acabou que não rolou. Ele era um grupo político, sem força na massa, sem construção nas bases trabalhadoras, né? Ele renunciou e ficou por isso mesmo e bola para frente. E aí rolou esse movimento pela legalidade. Alguém falou hoje aqui do Brizola, em 62, né? E o Brizola era genro do João Goulart, né? Obviamente, vocês estão organizando um debate, sabe disso, mas às vezes o público não sabe. Eles eram parentes, né? E como eles eram parentes, o Brizola ameaçou. Se ele não pudesse assumir, ele ia subir armado, ia levar uma coluna de pessoas armadas do Rio Grande do Sul. O Brizola era governador, exerceu uma série de cargos. Mas o que consta é que ele armou só 92 pessoas. Ou não sei se ele entregou 92 armas ou armou 92 pessoas. Ou seja, um pequeno círculo ao seu redor, né? Falando que se não rolasse o- a legalidade, ele ia marchar com essa galera. Mas pense, isso é uma bravata, né? Que funcionou em 62. Por que ele não fez isso em 64, então, quando teve o golpe? E assim a gente destrói esses falsos heróis da burguesia, que se dizem representantes do proletariado, se dizem revolucionários, e na verdade são só elementos da burguesia. São latifundiários, assim como o João Goulart é um latifundiário, assim como o Getúlio Vargas também é um latifundiário. E a gente que é da esquerda, a gente não pode ficar regando flores de burgueses amestrados que ficam ali fazendo seu papelzinho ali de morte sopra, entende? Um revolucionário tem que se basear na força da classe trabalhadora. E cabe ao revolucionário mapear, analisar e fazer um balanço sério, profundo das ações da classe trabalhadora, inclusive reivindicando seus avanços, reconhecendo seus acertos e erros. Vejamos um deles. Em 61, quando o PC é dividido, né, entre o PC e o PCdoB, se sabe que o PC ele queria tirar do programa a ideia de socialismo. Alguém falou isso aqui agora, do Partido Português, né? Isso é isso. O PC fez isso em 61. Ele queria refundar o partido com outra sigla e outro programa. Sabe por quê? Porque na União Soviética a linha era socialismo por vias pacíficas. E o PC seguia a linha soviética, né? Revolução com a burguesia democrática, o proletariado incapaz de fazer revolução porque o proletariado é atrasado, isso, aquilo lá. O PCB nunca acreditou, em nenhum momento da história, ele acreditou que o proletariado brasileiro fosse realmente capaz de levar à frente uma revolução socialista de forma autônoma. A revolução no Brasil tem duas etapas.
Primeiro, que é uma decisão do Stalin no Congresso, no sexto Congresso, em 1928, né? A pessoa só reproduzia essa cartilha. Primeiramente, tem que ter uma revolução burguesa, ou seja, todo o proletariado, toda a massa, os negros, os pobres, todo mundo tinha que apoiar a burguesia, uma revolução democrática. Depois, se fizesse a revolução democrática, aí sim poderia ter uma revolução socialista. Então, o PC nunca lutou por uma revolução proletária. Sempre foi pela revolução burguesa. Inclusive, a coisa irônica da vida é que quem levou à frente o programa do PC foi o PT nos anos 80. Só que isso tem uma consequência. Em 61, quando acontece isso, o PC se divide. Aí forma o PCdoB, né, que vai se aproximar da linha maoísta. E vai depois organizar a guerrilha no Araguaia, totalmente equivocado também, né? Equivocado por quê? O PC não fez a resistência em 64, aí o que acontece? Qual é a consequência? Qual a consequência do PC não ter feito a resistência ao golpe em 64? Todo mundo sabia que ia ter esse golpe. A consequência foi que o partido explodiu em 1 milhão de tendências guerrilheiristas que foram para a luta armada. E essas tendências guerrilheiristas, embora pegassem armas, olha aqui a contradição. Embora pegassem armas, essas tendências guerrilheiristas não eram revolucionárias. Eles defendiam a democracia burguesa, defendiam a volta da burguesia democrática. Retirar os militares, mas entregar o poder para quem? Para o proletariado, uma revolução socialista? Tem um livro do Daniel Arão Reis Filho, que é Documentos da Ditadura. Não sei se dá para localizar esse livro aí. Você já mostrou um livro dessa coleção aqui, Francisco, agora há pouco. É a mesma coleção. Aí está lá, Documentos das Correntes durante a Ditadura. Ele mostra o programa de todas as correntes durante a ditadura. Você vê lá, todas elas defendem que deveria ter uma revolução burguesa democrática. Entende? E não a revolução socialista. Era derrubar os militares e dar o poder na mão da burguesia democrática. Olha que coisa maluca. E aí, dentro disso, o que se gesta? Tem uma coisa importante aí do golpe, que aí vai espalhar esse monte de correntes, né? E a fase mais dura do golpe, tem fases, né? Quando eu comecei a pesquisar isso, eu via como uma coisa contínua. Aí depois pesquisando eu vi que não era. E a minha pesquisa, eu fiz a parte do movimento operário, né? Entrevistando os dirigentes da greve de 68, em Osasco. E também entrevistei os dirigentes das greves dos anos 70, em São Paulo. Aí depois fiquei um mês também entrevistando os dirigentes das greves do ABC, dos anos 80. Eu fiquei anos fazendo essa pesquisa, né? Eu morei lá em São Bernardo, aí morei lá em Osasco, aí morei em São Paulo, no centro de São Paulo, né? Entrevistei Valdemar Rossi, entrevistei uma série de trabalhadores, Anísio Batista, e uma série de outros trabalhadores. Tem um blog que eu coloquei essas entrevistas que eu fiz com 50 trabalhadores, chama Memórias Operárias. Aí tá lá todas as entrevistas que eu fiz com esses trabalhadores que enfrentaram a ditadura nesse momento, né? E aí, no 64 a 66, foi um período muito duro da ditadura, de vários assassinatos, perseguição e tal. Embora diga-se que no começo da ditadura foi branda, né? É equivocado, totalmente equivocado. O companheiro citou antes aqui o relatório 13 da Comissão Nacional da Verdade. É um relatório muito importante. É o primeiro grande relatório feito sobre a repressão operária. Esse relatório chega à conclusão, quando saiu esse relatório, quando ele estava sendo feito, eu estava lá em São Paulo fazendo uma pesquisa, né? Então, acabei vendo esse relatório lá no comecinho, antes mesmo de ser publicado. Eles falam de mais de 10 mil mortos na ditadura, contabilizados. Sem contar os que foram jogados no rio, os que foram jogados em fornalha, os mortos nas periferias. Esses números a gente nem sabe, né? Porque tem uma coisa curiosa, não sei se vocês já viram o Pichote, o filme. No Pichote mostra o pessoal da Rota, a galera da Rota, pegando criança, pegando gente no meio da rua, colocava nos carros, nas viaturas, levava para o meio da mata e os policiais ficavam no tiro ao alvo, cara. E essa pessoa não são nem contabilizados, né? E aí é o que acontece. 64, 66, um período mais duro. Aí 66, 68, os trabalhadores voltam a se organizar. E tem um ciclo de greves que se inicia aí. Primeiro em Minas Gerais, em Contagem, e depois em Osasco, foi onde eu fiz uma parte da pesquisa, né? Em Osasco, na Cobrasa, e uma série de outras fábricas ali. Então, o operariado, embora ele tenha tomado esse golpe em 64, ele não desapareceu. Voltou-se a se formar comissões de fábrica. Voltou-se a ter protagonismo operário. E teve essa greve com ocupação de fábrica. Olha que coisa maluca. Os caras ocuparam as fábricas. Em 68, no meio da ditadura. Certo?
E o que a ditadura fez? Mandou tanque de guerra para lá, mandou choque, mandou exército, mandou tudo para lá, para Osasco, para desocupar as fábricas e prender as pessoas. Inclusive, 2 dos dirigentes mais importantes da VPR eram de lá. O Ibrahim entrou na VPR, que foi um dos principais dirigentes, o Espinosa era da VPR, o Zequinha Barreto também era da VPR, todos eles operários de Osasco. Então tem um ciclo que termina ali e que tem que se inicia ali, se quiser, de radicalização operária, de enfrentamento contra a ditadura. Inclusive, depois disso também, uma parte dessa galera entrou na luta armada. E por mais que tenham sido corajosos, essas pessoas que foram lutar na luta armada do ano 68, aí inclui todas as pessoas que conhecem os pequenos e grandes personagens, acabaram se perdendo em pequenas lutas, se trancando em aparelhos, né, clandestinos. E são pessoas que escolheram a estratégia errada e fizeram falta no ascenso nos anos 70. Vai ter um outro ascenso depois, que vai ser um dos maiores do Brasil, que vai durar de 73 até 83, mais 10 anos de ascenso. O ascenso não começa em 78, ele começa já no fim do governo Médici. Aí começa a se forjar um novo ascenso de massa, vai ganhando proporções cada vez maiores, em comissões clandestinas. E aí entra em destaque a oposição sindical metalúrgica de São Paulo. As greves em Osasco elas foram baseadas em comissões de fábrica clandestinas, né? Não tinha partido no início ainda, esses novos dirigentes têm 20 e poucos anos. Tem um filme que chama Hércules 56, que mostra o Ibrahim, essa galera toda lá com 20 anos. É muito legal de ver para ver esse pessoal. Outro muito interessante também é o Boyzlin, Cidadão Boyzlin, vocês assistiram também. Cidadão Boyzlin também é um muito bom para ver a questão da luta armada e como esses grupos existiam e como esse cara, que era da Volkswagen, colaborava para organizar a repressão aos trabalhadores, né? Já falaram que a Volkswagen colaborou, todas as fábricas colaboravam com a ditadura e com as torturas. E o Boyzlin disse que, inclusive, ele assistia à ditadura, ele gostava de ver os operários sendo torturados, né? Depois ele foi morto pelos caras da luta armada, justiçado, né? Como se... Mas é um ótimo filme para se ver isso, essa participação, né? Essa luta operária e a luta armada e como esses caras colaboravam, né? Com a ditadura, né? Outro muito interessante também para ver depois, no momento de organização da classe trabalhadora, é, máquinas paradas, braços cruzados, máquinas paradas. Tem um também que mostra em 77 o avanço da classe do movimento estudantil também, que teve um 1º de maio de 77, foi duramente reprimido. Aí isso ativou o movimento estudantil da USP. Aí tem um em 77 chama O Apito da Panela de Pressão. Também vale ver um documentário. Tem um também do João Batista Bernardes, que é João Batista que chama Greve. E o outro também que é um clássico, né, que é o do Bel Risman, que é O ABC da Greve. E aí então você tem um novo ciclo de lutas que se iniciam nos anos 73, 74, 75. Tem a ver também com a falsificação dos dados do reajuste, né, da 73, que também mostra como vai se construindo esse movimento operário ao longo dos 70. E a oposição que os trabalhos clandestinos, né, em São Paulo. Em 78 vai ser muito interessante isso. E vamos colocar duas tendências. A do movimento operário sindical de São Paulo, ali é, pelo antes de ser monstro, ainda era oposição sindical metalúrgica. E o do ABC, em 78. Enquanto do de São Paulo era um movimento, tem que se pensar também a classe trabalhadora na Grande São Paulo como um grande eixo, que é de Osasco, passando por São Paulo e chegando até o ABC. É um grande eixo contínuo e interligado, né? São Paulo, para você ter uma ideia, chegou a ter 400.000 operários, 400.000 operários nos anos 70. O ABC tinha 200.000 operários. E só que São Paulo é uma fábrica variada, que produzia desde prego, parafuso, até turbina de avião, trilho de trem, vagão de trem, como se produzia na Cobrasma, né? E a ABC se concentrou as fábricas de automóveis, né? As fábricas de automóveis, ela tinha uma diferença que era mais fácil de organizar, porque eram poucas fábricas. Pensa lá na ABC. A região da ABC é Santo André, São Bernardo e São Caetano, né? E ali só em São Bernardo, ali no Ferrazópolis, no bairro do Ferrazópolis, você tinha a Volkswagen, você tinha a Ford e você tinha também a Scania. Só a Volkswagen chegou a ter 40.000 operários nos anos 70. Era uma cidade, só a Volks. Aí todas as fábricas juntas ali, chegava a ser uns 200.000 operários, 80.000 operários e tal, que o pessoal entrou em greve em 78. Só que
enquanto em São Paulo o movimento operário dos anos 70 era baseado em comissões de fábrica, o ABC ele veio por cima, era só sindicato. Era um ascenso de massas, mas que as massas não podiam participar, não podiam falar nada. Só podia ir na Assembleia e falar sim ou não, levantar a mão quando o Lula e o sindicato falaram. Então, o Lula, na verdade, nesse período de 78 até 80, o que ele representa? Ele representa uma fração intermediária entre os pelegos, que era o Joaquim do Andrade, que era apoiado pelo PCB, né? O grande traidor das greves, que é o Joaquim dos Santos Andrade, que é o Joaquimzão Pelego, ele foi apoiado pelo PC, né? O Bigode, a turma toda lá. Inclusive, aquele cara também que era do Agulhas Negras, que era do PC, saiu do PC e fundou como chama essa central sindical que ele gasta aí? Força Sindical. Foi fundada por um militante do PC, do Comitê Central do PC. Ele saiu, traiu o PC e foi lá e fundou a Força Sindical. A gente chama de farsa sindical, né? Então o PC estava com a burocracia. Em 78 já, 79 e 80. E mais, o PC formou um grupo de bate-pau para agredir, para bater nos militantes combativos durante as greves de 78, 79 e 80. Vocês sabiam disso? O PC, sabe o nome do grupo? Desce o Malho. Que eles confundiam com um Décio, de um nome de uma pessoa, Décio Malho, na verdade era Desce o Malho, tipo, desce a porrada na oposição, pelo PC. Olha que maluquice. E aí, então, assim, o PT, o Lula, ele não é igual esses caras dos pelegos, né, que se juntaram com os pelegos, a gente da ditadura, juntou com essa galera, e nem era os caras da oposição que eram super radicais. O PT, a articulação do PT, a articulação sindical do PT, virou a articulação do 113, depois, né, no sindicato, ela não era o intermediário, nem a ala mais radical, porque a oposição, ela tinha lá, desde o pessoal da igreja pela base lá, da pastoral operária, tinha gente das comissões de fábrica, que eram meio lamborguista, meio gramsciano, daquela época dos comitês do Gramsci e tal, bordiguista, bordiguista. E, por outro lado, também tinha gente que tinha vindo da luta armada, e tinha correntes trotskistas no meio, por exemplo, o Porter, que era nessa época, chegou a militar nessa corrente, uma série de correntes estava ali. Esse debate está muito presente, quem quiser ver as correntes, ele está um pouco presente aqui, ó, nesse livro aqui do Celso Federico, também é no Stalinistão, né, Imperialistão, assim, tal. Mas ele organizou esse livro aqui legal, que tem muitos documentos da esquerda dessa época, né, do movimento operário, né. E aí isso, deixa eu ver aqui se faltou, eu estou fechando já, gente. A caracterização da ditadura também. O Pedrosa, tanto o Pedrosa, o Florestan tem uma coisa interessante, ele chama de golpe preventivo, né. Ele fala que a ditadura foi um golpe preventivo de 64. Eu tenho um ascenso pré-revolucionário, o Florestan fala de uma antessala da revolução, de um golpe pré-revolucionário. Antessala de uma perspectiva pré-revolucionária, de uma pré-revolução, começou em 62, na visão do Florestan. O Gorender, Combate nas Trevas, ele fala que já era uma fase pré-revolucionária em 62. Abriu-se uma fase pré-revolucionária. Se eu não me engano, o Caio Prado fala uma coisa parecida também na Revolução Burguesa no Brasil, né, que aconteceu em 62. E aí o que acontece? Por que, então, o golpe? O golpe foi porque tinha um ascenso de massas. E esse ascenso de massas poderia redundar num processo revolucionário. Que tipo de revolução? Podia ser uma revolução burguesa, inclusive. Não necessariamente uma revolução socialista, né, que fosse tomar o poder, expropriar o latifúndio, com um programa claro, mas com certeza, no mínimo, uma revolução democrática radical. O que era uma revolução democrática radical? Reforma agrária, né? Tinha um negócio da controle das remessas de lucro, tinha a questão do direito trabalhista, e uma série de coisas estavam colocadas, né? Voto para militar, uma série de coisas estavam colocadas, e que era uma reforma democrática radicalizada, né? Lembre-se que a maior parte, a grande parte dos países desenvolvidos fizeram a revolução burguesa, a adesão do latifúndio. Por exemplo, a França fez na Revolução Francesa, 1789. Os Estados Unidos fez em 1776, né? Então, tem uma série de revoluções burguesas que vão dividir no latifúndio, dividir nas terras, e que o Brasil nunca fez. Pelo contrário, tem a lei de terra de 1850, né? E na Rússia, por exemplo, você pega os escritos do Lenin, o programa agrário da social-democracia, já se defendia lá uma reforma agrária radical, né? Então,
E isso era tido a reforma agrária radical é tida como um marco da revolução burguesa, né. Então tinha esse elemento que estava se avolumando nos anos 60 aqui no Brasil, e isso redundou numa luta radicalizada, operários, camponeses, baixa patente do exército, e que isso levou a uma crise de governança em 62. E que para a burguesia conseguir restaurar a sua dominação, ela foi obrigada a dar um golpe, foi obrigada a pôr gente na rua, os militares na rua, armar a seus correligionários para derrotar a classe trabalhadora, né. Então, a ditadura ela forma, então, um módulo de guerra contra a classe trabalhadora, certo? O motivo principal era atacar a classe trabalhadora, seus sindicatos, suas organizações, que foram destruídas no 64, foram destruídas. O movimento operário é o principal inimigo da ditadura militar. Essa é uma coisa. E, então é um golpe contra os operários, um modo de guerra, e é uma ditadura militar burguesa. O Mário Pedrosa coloca isso na opção brasileira. É uma ditadura militar. Quem são os sujeitos que dão golpe? É uma ditadura militar burguesa, porque militar não é classe social. Militar não tem meios de produção. O militar é simplesmente um agente do Estado. E ele tem que trabalhar para alguém. Nesse caso, ele está trabalhando para quem? Então é um golpe militar burguês. Não é só um golpe militar, empresarial, constitucional. Porque empresário também fica muito abstrato, né? É burguesia. É a burguesia em modo de guerra. Quando a burguesia entra em modos de guerra, o que ela faz é destruir todas as formas de organização da classe trabalhadora. O fascismo foi isso também. O nazismo foi isso. Mas aqui a gente não teve um nazismo nem um fascismo que não se pode nem ter um nazismo e um fascismo em país desenvolvido, na verdade, né? Se eu ver estricto senso na classe trabalhadora, né? Na literatura marxista. Deixa eu ver aqui só mais uma coisinha. E aí depois tem um ascenso, dentro desse ascenso, quando vai ter a abertura, tem uma discussão muito interessante do Florestan Fernandes aqui também, A Nova República, e aqui também a ditadura militar em questão. Esses dois livros, o Florestan, ele vai mostrar como que a ditadura, ela fez sua própria transição. No meio desse ascenso gigante de massas, que teve nos anos 70, greves gigantescas, em 78 chegou a ter 1 milhão de trabalhadores parados em greve, né? Mais de 1 milhão de trabalhadores em greve. E a ditadura, dentro disso, ela organiza a transição. O Florestan diz que a, a República, ela nasceu da costela da ditadura. Ela vem das entranhas da ditadura, né? Então ela traz dentro de si todas as contradições. Então você não tem uma ruptura com os militares. Eles fazem parte dessa transição. E o Lula, inclusive, tem um livro do Lula que é muito interessante, chama Lula, Entrevistas e Discursos. Lá estão uma série de entrevistas deles, algumas estão cortadas em alguns pedaços, que é ruim, mas tem outros lugares que elas são inteiras, né? E ele fala isso, ele fala que, em certo momento, ele começou a perceber que ele estava sendo usado pelos militares. O Lula nunca foi contra os militares. Quando ele vai para o DOPS, ele fala: eu fui para o DOPS e eu fui bem tratado lá. Fui tratado com todo respeito. Olha a cabeça que ele tinha nesse período. Ele sempre se viu como elo de transição, intermediário. Ele nunca se viu como ruptura com a ditadura, com os militares. O Lula nunca se viu como ruptura com a burguesia. Ele se vê assim, como um governo, uma possibilidade de governo que pudesse dar mais para os trabalhadores, conceder maiores demandas. Então não é de se estranhar que durante o governo Lula ele tenha operado com a parte esquerda da burguesia, porque esse é o programa dele desde quando ele surgiu. Ele nunca foi socialista, ele nunca foi revolucionário, e ele dizia isso desde lá do começo. Fala que ele era socialista, que ele era revolucionário, coloca palavras na boca dele. No entanto, no entanto, o PT, quando surge, não surge só pela vontade do Lula. O PT surge como um partido de unificação operária independente. Todas as forças radicais, todas as forças políticas combativas, todos os operários de base entraram nesse partido. Então, era correto apoiar o PT nessa fundação dele, certo? Porque era um partido em disputa no começo. Tanto que o Lula só conseguiu dominar mesmo o partido, inclusive formou a articulação PT internamente para isso, né? Só depois de 87. Ele teve uma batalha gigantesca para derrotar todas as forças operárias combativas e foram construir o partido. Inclusive o PT tinha força no ABC, a articulação, o grupo do Lula tinha muita força no PT, no ABC. Em São Paulo, o PT nem tinha força para conseguir o PT em São Paulo. Ele só conseguiu construir o PT em São Paulo por força da oposição sindical metalúrgica, que também entrou no PT. Só que entrou desorganizada, pulverizada. Aí a questão, os militantes do ABC engoliram ela, né?
E tem 2 livros muito interessantes também, que mostram depois esse processo da transição, do David Maciel. David Maciel, de Sarney a Collor, esse é um, e esse aqui é anterior, o primeiro é esse, A Argamassa da Ordem. Ele dialoga muito com o Florestan e mostra como é que foi essa transição ao longo dos anos 80. Então, parece que eu sou sócio das empresas de livro, né? Ah, e uma coisa muito interessante, né, eu tinha falado também a questão da luta armada, que com a pulverização do PC, né, e militantes que ficaram inconformados com o racha do PC, com a covardia do PC, de não resistir ao golpe, e resistiram com a luta armada, né. E algumas pessoas falam, tipo, da coragem, que isso poderia ter sido, e eu digo logo que o programa era um programa burguês, né, burguês democrático, e não como socialista, revolucionário, embora tenha pegado em armas, se pegou com o programa errado. E tem uma comparação que a gente pode fazer também, na Argentina, que a gente também teve uma ditadura, logo foi em 79, 79, 72 começou, né, 79, o Perón ainda estava. E o Perón, inclusive, que organizou também o comando de caça aos comunistas lá, né, na Argentina, que era a Tríplice A, né, ele fez parte disso, organizou isso para caçar os dirigentes sindicalistas e militantes revolucionários. E o PC apoiou, inclusive, o Perón, né. Tinha um grupo de luta armada na Argentina, que eram os montoneiros. A Argentina tem metade do nosso tamanho, né, embora tivesse uma classe operária importante, mas metade do nosso tamanho. E os montaneiros tinham 15.000 militantes armados, e não virou nada. Então aqui os grupos pequenos, com 500, 800 pessoas, também não teriam força nenhuma, sem estar apoiado num ascenso revolucionário de verdade. E na verdade os grupos armados fizeram o oposto. Eles se trancaram em pequenos núcleos, se isolaram da classe trabalhadora, achando que podia, aquela tese do Debré, né, do Regis Debré, né, do foco revolucionário, né, que você podia criar um foco, influenciado pelo guevarismo também, né, criar um foco de resistência e esse levantar as massas. Isso não aconteceu. E quando as massas foram se levantar nos anos 70, essa galera tinha sido tudo se deixado levar por essa sanha armamentista, esse fetiche armamentista, e sido destruída na luta contra a luta armada, contra o Estado militar, e não conseguiu fazer parte, aportar e coordenar e dirigir o ascenso, né? E aí, para encerrar aqui, a questão do golpe também de janeiro, né? Essa é uma questão muito interessante, que você vê que o bolsonarismo, ele aparece numa época de polarização de classes, novamente, né? Se em 62, nos anos 60, você tinha essa polarização de classes, opondo as demandas mais democráticas, né, por um lado, e por outro lado, os setores conservadores, esse processo voltou a rolar a partir de 2013. Na verdade, se você for ver, a polarização começa lá em 2009, a crise internacional, né? E ela vai se aprofundando. E 2013 ela vai se radicalizando, até chegar o golpe que derruba a Dilma e tudo mais, né? Então tem uma polarização de classes. Nessa polarização de classes, você pega o Aécio, que começou esse processo do golpe, né? Do impeachment, né? Até a galera que iniciou o Aécio, o Cunha, essa galera que iniciou o golpe acabou sendo tragado por ele, nesse ascenso, nessa polarização de classes, né, a radicalização. Os atos de massa em 2013 eram atos gigantescos. Não sei se vocês já tiveram, provavelmente vocês participaram também. Eu participei em São Paulo, é uma loucura. Eram milhões de pessoas nas ruas, era uma doideira, mesmo que sem direção. E a reivindicação eram pautas democráticas, pautas que o PT não conseguiu atender. Melhorar o SUS, melhorar a educação, dizer que o Brasil estava se tornando uma das maiores economias do mundo, mas a população continuava na pobreza, a desigualdade continuava, a violência policial continuava, as UPPs bombaram no Rio. Tipo, o PT, ele alimentou as UPPs. O PT, ele alimentou as milícias cariocas. Então, o PT basicamente criou essa toda essa tendência que rolou no Rio de Janeiro. E a morte de Marielle também tem a ver com isso, porque as UPPs ganharam tanto poder no Rio de Janeiro que qualquer um que se contrapôsse, que viesse a se contrapor a isso, acabava sendo alvo das milícias, né? E como aconteceu com a Marielle. E aí, quando você tem essa imensa polarização, o Bolsonaro, depois, quando ele é eleito, ele tenta um golpe em 8 de janeiro, né? Mas o que acontece? Dessa vez, não tem ascenso de massas. Qual é o inimigo? Em 64 você tinha ascenso de massa, você tinha operários nas ruas, tinha greves de massas de milhares de pessoas, você tinha as ligas camponesas radicalizadas, como o Julião, você tinha rachas no exército, você tinha uma série de um conflito de classes profundo, em que a classe trabalhadora era sujeito
fato. Agora, em 2018, 19, não tinha classe operária da rua, não tinha uma classe operária independente pressionando contra o Estado, contra as políticas do Estado. Não tinha. E aí, por isso, o Bolsonaro tentou o golpe, e agora menos ainda, em 2022. Uma fração do exército foi junto, que é oportunista, que é golpista, né? Apoiada nos setores mais retrógrados do latifúndio, né? Na lumpenburguesia, que a lumpenburguesia é uma parte da burguesia que vive de crimes mesmo, na ilegalidade. O mais-valor, a exploração já é um roubo, né? Mas é um roubo dentro da ordem estabelecida, dentro da legalidade. Agora, o que a lumpenburguesia faz no latifúndio, com o garimpo, né? Com as madeireiras ilegais, roubando terra indígena, né? Com a grilagem, essa burguesia que subiu o poder com o Bolsonaro. E o Bolsonaro achou que podia dar um golpe só com essa galera, com os militares, com a polícia. A polícia tem 500 milhão, um efetivo de 500 milhões de pessoas, né? Não tem como dar um golpe só com essa quantidade. E foi por isso que o golpe não se espalhou, não se difundiu. Não havia clima para isso. E foi derrotado. Mas agora que curioso, né? Agora o PT, o Lula, quando fala que não queria discutir isso, não é para tocar nessa ferida, é porque ele tem medo. Ele tem medo de perder parceiros que ganhou a direita, né? E ele é refém nesse quadro, né? E é uma contradição, novamente, outra contradição. Que o PT sempre tem medo de pôr as massas na rua. O PT tem medo de perder a direção do processo. O Lula não vai chamar as massas para a rua. Ele não chama porque se chama massa para a rua, ele chama todas as tendências, chama todo mundo. Ele tem medo de perder a direção do processo nas bases. Né? E isso leva a esse tipo de governo submisso. Submisso aos latifundiários, submisso aos industriais, submisso ao capital internacional, submisso aos banqueiros. E é assim que a gente está agora. E, infelizmente, também, a classe trabalhadora nos últimos processos, ela também está numa fase ainda de dilaceramento, sem confiança nos sindicatos, sem confiança nos partidos, sem ter nenhum líder sindical que realmente paute seus direitos históricos. Então, tem uma classe pulverizada, desorganizada, superexplorada, né? Carente de direitos, carente de direção, carente de tudo quanto é tipo de recurso. Né? Então, é esse cenário que a gente tem agora. E é isso.